Lindezas, como vão? Tudo bem? Muito frio por aí? Confesso que hoje eu tive vontade de fazer o programa de pijama e hobby. Esse solzinho que vocês estão vendo aqui atrás, ele saiu exatamente agora. Estava tudo nublado, tudo cinza. Eu sento aqui, para me atrapalhar, ele abre. Porque fica muita luz atrás e estoura a nossa imagem atrás. Não pode. Mas ele é do contra, ele realmente briga um pouquinho comigo, sabe? Antes de começar o programa Arte de Viver mais uma vez, antes de vocês assistirem, se você está entrando agora, por favor, se inscreva. Se você já nos segue há algum tempo, muito tempo, um ano e tanto, curte, dá o like, compartilha com seus amigos, diz, olha, vamos ver o programa da Elaine, né? Assim vem mais gente para cá, forma uma corrente maior. Pois é. Hoje eu vou contar para vocês uma novela que vocês andam me pedindo. E foi do SBT, Revelação, da Iris Abravanel. No último episódio, eu relatei para vocês que nós tínhamos feito O Direito de Nascer. Foi O Direito de Nascer, né? O último? Correto, O Direito de Nascer. Isso. E que ele ficou engavetado durante 4 anos. E eu disse a vocês que isto para os atores é péssimo, né? Uma novela engavetada e sendo ameaçada de ser colocada no ar a cada momento, sempre que termina, que está para começar outra tal, as outras emissoras evidentemente não vão escalar essas pessoas, porque de repente vai ficar o mesmo ator em 2 canais, isso não é bom, né? De modo que eu sabia que eu teria 4 anos pela frente de perrengue profissional, mas tudo bem. Faz parte do ofício, né? Então, nós estávamos nos movimentando aqui em casa, porque Flávio, meu filho, abriu uma pequena produtora e ele estava precisando de ajuda para cast, para convidar maquiadores, enfim, para ajudá-lo na produção dessa produtora. E eu me propus a fazer isso e fiquei fazendo, né? E graças a Deus o trabalho obteve muito sucesso. E nós estávamos implantando uma coisa para ele e para nós também. O pai também dirigia, captava clientes, etc. e tal. Eu lidava com a parte da produção e ele com a parte técnica, né? Videomaker, fazia fotos e mil eventos institucionais, comerciais e tal. E nós ficamos envolvidos nesse processo de trabalho durante 9, 10 anos. Então, nós terminamos O Direito de Nascer em 1997, certo, filho? Outro dia eu disse 77, 97. Né? É isso aí. A novela entrou no ar em 2001. Em 2008, olha, lá na frente, né? O SBT me chamou a convite da Iris Abravanel para que eu fizesse Revelação, eu e Flávio, na época meu marido. E era uma novela muito interessante. Ela era a autora, a primeira novela que ela escrevia, né? E diziam que muitos detalhes da vida da Iris, coisas que aconteceram com a Iris, estavam dentro dessa novela. Ela pôs muita coisa que ela experienciou, né? Durante a vida dela. Eu realmente não consegui identificar e também não competi a mim ficar perguntando o que foi que houve, né? E que ela colocou aqui. Não identifiquei quais eram os movimentos que pertenciam a Iris Abravanel, retratados dentro da novela Revelação. Era muito interessante também porque era uma novela, a primeira novela que foi feita em HD, né? Olha que coisa, que é muito gostoso, porque eu peguei televisão ao vivo, depois nós começamos a gravar as novelas em VHS, certo, filho? Fita VHS, né? Depois eu passei do branco e preto para o colorido, e agora eu estava... Depois você gravou de VHS para Betacam, que era o padrão profissional das televisões. Exatamente. De Beta eles migraram para DV, que é vídeo digital, ainda naquela fitinha. Certo. DVCam, que é o padrão profissional do DV. Depois certo. HD, Full HD e hoje em dia 4K, sim, 6K, passei também 8K. do branco e preto para o colorido, quer dizer, toda essa dinâmica, essa evolução técnica que houve na televisão em termos de imagem, eu acompanhei. Isso é gostoso, né? É bom, né?
E isso implicava em mudança de maquiagem, não podia usar as mesmas cores, não podia usar maquiagem muito pesada, né? Quando nós fazíamos, por exemplo, televisão branco e preto, você podia pôr uma cor que não combinasse com outra, né? Hoje em dia a gente joga várias cores e fica tudo bem. Mas na época, o branco e preto, a pessoa punha um sapato vermelho, uma blusa verde, a saia azul marinho e ficava tudo bom, porque branco e preto ficava tudo cinza, né? Então as pessoas não notavam. Agora deu trabalho para os figurinistas, né? Quando chegou a TV a cores, não, tinha que combinar, tinha tudo que combinar e nos tons pastéis. Isso tudo é muito interessante. Bom, em 2008, então, eu recebi o convite, uma indicação da Elisa Bravanel para que eu fizesse com o Flávio, na época meu marido, e nós fomos. Nós não tínhamos ligação nenhuma na novela, né? Eu era de um núcleo, ele de um núcleo completamente diferente, e muito interessante, porque ele fazia um prefeito e um prefeito mau caráter, cuja cidade se chamava Tirânia. Sugestivo, né? Tirânia. Bom, a história vocês devem conhecer, se não conhecem ainda, tem no Wikipedia, tem nessa página maravilhosa do Nilson Xavier, a teledramaturgia, vocês podem procurar. E lá explica tudo, o elenco era enorme, pessoas muito boas, né? Flávio Galvão, Thalita Castro, nossa, infinito, César Pezzuoli, que fez o meu marido, Ângela Correia, aquela mulata linda que morava na época na Argentina e veio para fazer a novela Uns Olhos Verdes, muito bonita, né? Tinha feito Anastácia, se não me engano, com sucesso no SBT e tal. Bom, enfim, era um senhor elenco. Me interessou fazer o trabalho, porque depois de várias novelas mexicanas, venezuelanas, esta era uma autoria de Iris Abravanel com 5 ou 6 assistentes, cujos nomes eu não me lembro, que vocês encontrarão nas páginas também, sobre televisão que falam das novelas. Se vocês tiverem interesse, ela tinha muitos assistentes e era a primeira novela do SBT depois de muitos anos, essencialmente brasileira. Eu digo, oba, né? Então eles estavam a fim de agitar um núcleo de teledramaturgia de novo no SBT. Inclusive eles tinham comprado várias novelas da Janete Claire de rádio, que depois veio o Véu de Noivo, uma adaptação para televisão, né? E eles estavam fazendo uma adaptação no SBT depois de A Revelação. Aí eu digo, eu vou sim. Estou me afastando tanto tempo da televisão, de tudo que eu gosto, e me dedicando aqui à casa, a esse movimento só de casa, de dona de casa, e construindo coisas por Flavito e tal. Aí eu falei, vou cuidar um pouquinho agora da minha vida, né? E vou sim. A direção era de Henrique Martins, que eu amava, porque era uma pessoa extraordinária. E tinha também na direção Ana Maria Dias e tinha o Jacques Lagoa. Eu digo, ai, que gostoso! E como assistente, diretor-geral do Departamento de Teledramaturgia, o Davi Grimber, que eu conheci lá atrás, na TV Excelsior. Falei, minha turma, estou ali, né? Vai ser muito agradável e realmente foi. Aconteceram coisas muito boas no decorrer da novela. Algumas deslizes, algumas, não briguinhas, mas indisposições entre atores e maquiadores, porque tanto um quanto o outro, por ser HD, novidade, nós estávamos ainda titubeando muito no que dizia respeito à maquiagem, à imagem, né? Então, às vezes, eles erravam em determinados atores ou acertavam em outros, enfim. E ali o ator não ficava satisfeito com a sua imagem no vídeo e reclamava. Eu, inclusive, fui uma dessas. Até que, de repente, conseguiram acertar, né? Então, muitas coisas aconteceram, mas eu vou confessar para vocês. Eu tentei, durante vários dias essa semana, me lembrar o que foi que aconteceu durante essa novela.
Não consegui. Trabalhos excelentes foram feitos. Durante algum tempo, começou o boato outra vez de que a novela não ia para o ar, que eles iam colocar a novela no ano que vem, que eles iam colocar a novela já, que eles iam colocar a novela quando terminasse a outra. Olha, foi um transtorno. Eu digo, meu Deus, vai começar tudo de novo, né? E realmente, a novela começou a ser gravada, ainda em 88, e não foi colocada no ar. 88 não, Não, pelo amor de Deus. Em 2008. 2008. De novo, você está comendo 20 anos aí. Eu como sempre 20 anos, é que eu queria 20 anos atrás. É por isso, tá vendo a cabeça da gente como é. E aí puseram Pantanal no ar. Terminou outra novela, fizeram Pantanal e a gente gravando. Quando terminou Pantanal, é que esta novela entrou, então ela já estava concluída. E eu não me lembro de muita coisa, por quê? Eu tenho necessidade de falar isso para vocês. Porque eu estou fazendo uma narrativa da minha carreira, como se fosse uma autobiografia, e ao mesmo tempo eu estou citando fatos da minha vida pessoal, né, que tiveram uma fusão com esses trabalhos que eu estou contando para vocês. Nessa novela, especificamente, aconteceu uma coisa comigo que embota a minha mente no que diz respeito aos bastidores da novela. Porque estava acontecendo comigo, nos meus bastidores. De repente, quando eu cheguei na televisão, e eu preciso contar isso para vocês, porque eu relato a verdade para vocês, né? Eu sou sincera com vocês, eu dou a cara para bater com vocês. Aconteceu o seguinte, quando eu comecei a gravar a novela, eu disse, meu Deus, mas eu gosto de tudo isto tanto, faz parte da minha vida, é a melhor forma de expressão que eu encontrei como ser humano, né? Por que eu me afastei tanto? E aí eu percebi que eu havia me desconstruído. Olha a imagem. Eu estava num processo de desconstrução, que todo ser humano corre o risco de acontecer isso com ele. Por isso eu quero passar essa minha experiência para vocês. Para que vocês atentem para esse detalhe. Não se desconstruam nunca a favor de nada. Tudo pode ser feito ao mesmo tempo, gerenciando bem, sabe? Cuidando da casa, cuidando do homem amado, cuidando do filho, cuidando da necessidade, do movimento do seu lar, da sua vida particular e, ao mesmo tempo, você unir tudo que você gosta de fazer, que você fez sempre, e fazer investimento em você mesma. Eu havia me desconstruído e tinha necessidade de me reconstruir. Por que eu percebi isto? Porque o personagem, você gesta ele. Você tem o processo da gestação do personagem. Enquanto você lê o texto, o que o autor te propôs para fazer, você gera o personagem. Você pare o personagem. E depois você vai vai acrescentando coisas que você acha que tem que pôr, vai construindo esse personagem aos poucos, até ele ficar quase completo, porque nada é completo na vida, nem nós somos, graças a Deus. Nós estamos, seres humanos, em eterna construção, né? E o personagem também fica em construção até o seu final. Então, nesse processo de construir o meu personagem, eu descobri que eu não estava em cacos, não. Não estava uma ruína, mas eu tinha me desconstruído. Então, o meu trabalho era duplo. Construção de personagem e reconstrução da Elaine.
Deu para entender, queridos? É um processo dolorido até. Ao mesmo tempo que você tem prazer em construir o seu personagem, te dói saber que você está desconstruído e que você tem que se reconstruir. Mas ao mesmo tempo você agradece, né, a oportunidade de fazer isto, a oportunidade de ter visto o que estava acontecendo com você. Então, evidentemente que eu precisava também, que é uma imagem que eu também gosto muito de fazer, a desconstrução com a reconstrução, e como se nós fôssemos e somos. Nós somos essência, nós somos alma, né? A gente ganha esta roupagem aqui quando nasce, né? São os nossos pais biológicos. O nosso pai da essência, o nosso pai da alma está lá, é Deus, né? Está lá? Não, está aqui. Está aqui dentro da gente. A gente se refere a Deus sempre dizendo, ele está lá em cima. Não, ele está aqui. Ele está dentro de nós e nos dá a oportunidade até de percebermos coisas como eu acabei de perceber e estou relatando para vocês. Não permitam nunca que isto ocorra na vida de vocês, porque é um processo muito dolorido. E isto não me permite lembrar de absolutamente nada que aconteceu nos bastidores da novela. Porque o meu foco era outro. Eu não ouvia muito as coisas que estavam comentando. Eu estava preocupada com o personagem, com a trama, com a história, em me reconstruir e em construir o meu personagem. Uma outra imagem que eu gosto de passar nesse processo de você se cuidar, você se zelar, você investir em você mesma é o seguinte. Eu estava comentando isso com meu filho hoje de manhã. Eu estava contando exatamente agora há pouquinho para vocês isso. Quando a gente nasce, a gente gosta, a gente ganha esta roupagem, né? Isso daqui morre. Nós não morremos nunca, nós somos eternos. A nossa alma é eterna. Nós, nossa essência, né? A gente vai para um outro plano. Isso daqui é que apodrece, que fica aqui, que acaba. Mas nós não, nós continuamos, né? Então eu sempre digo o seguinte, a gente ganha esta casa e esta casa precisa de uma casa para se abrigar. Esta casa precisa de uma condução para andar, esta casa precisa aprender a andar, aprender a falar, aprender a se comportar, aprender a ser elegante, a ter boas atitudes, a ser simpática, ter empatia com as pessoas e é uma mistura de físico com alma, né? A gente vai aprendendo tudo e a alma também vai aprendendo. Nós, essência, porque no decorrer da vida a gente esqueceu o que aconteceu antes. Claro que a gente já vem com uma bagagem, né? Com outras vidas que nós já tivemos, mas a gente esquece tudo. Tudo, então, esta passa a ser como se fosse a única. E nós temos tanto aprendizado pela frente, tanta coisa que a gente tem que aprender, né? Alguns aprendem coisas boas e outros não, né? Tudo depende da sintonia, né? Tudo depende do teu ambiente familiar, das pessoas com quem você convive, dos exemplos que você tem na vida. Agora, você tem que cuidar desta casa como você cuida da casa que abriga esta. Você tem que pintar de vez em quando, você tem que passar cera, você tem que limpar, você tem que tirar poeira. Você tem que plantar, você tem que cuidar das flores. Você tem que lavar as coisas, você tem que aguar a planta. Então, há que se ter cuidado, zelo com tudo que te cerca, né? Que cerca esta casa. E enquanto você está cuidando de tudo isto, do teu filho que você tem que ensinar a falar, que ele tem que aprender a andar, que ele tem que aprender todas as coisas, enquanto você está se preocupando com tudo isto, homens e mulheres, mais mulheres
que lidam da casa e às vezes se empenham tanto nas outras obrigações, nos outros afazeres, acaba se esquecendo de você mesma, que foi o que aconteceu comigo. Não façam isso. Esta casa, 4 paredes, essas paredes simples, médias, chiquérrimas, mansões, qualquer, ficam e nós vamos embora. Elas não sentem dor. Nós sentimos dor quando a gente se desconstrói. Portanto, tomem cuidado na vida de vocês. Cuidem-se, sabe? Mas se cuidem com muito amor, com muito carinho. Por isso que a gente diz, é muito bom ser amada, mas ame-se em primeiro lugar. É muito bom ter amor pelos outros, mas ame-se em primeiro lugar. Em primeiro lugar está você. Por quê? Porque Deus lhe deu o direito da vida. E você tem obrigação de cuidar de você, de ser o melhor que você puder, de aprender tudo que você tiver condições de aprender. Aprender, eu não digo só as pessoas que têm condições financeiras para poder frequentar uma boa escola, mas mesmo as pessoas que não têm, tenham curiosidade, informem-se, ouçam rádio, vejam televisão, prestem atenção, observem o comportamento das outras pessoas, a vida das outras pessoas. É uma forma também de aprendizado, seja um autodidata, se você não puder estudar. Você consegue, todo mundo consegue, e consegue coisas boas. O que é errado, o que não vale nada, o que não presta, o que desconstrói, o que destrói, isso é fácil de ser feito. É o mais fácil. O melhor, o correto, o honesto, o bom, o certo, o que vale, é difícil. Mas é bom enveredar por esse caminho mais difícil, vale a pena. Sabe, queridos, vale muito a pena. Portanto, o programa de hoje é uma mensagem para vocês de uma experiência que eu tive na vida que foi muito dolorida, mas que eu consegui vencer, sabe? E vocês, na próxima novela que eu vou contar, que me chamaram imediatamente, eu fiquei no ar com Pantanal, depois eu fiquei no ar com Revelação, e após Revelação eu já entrei no ar com Véu de Noiva, né? Porque também me chamaram para fazer Véu de Noiva. E quando eu apareci em Véu de Noiva, as pessoas não acreditavam. Elaine, é você? Eu digo, sou eu, claro. Por quê? Eu tinha jogado fora 11 quilos. Eu estava fazendo pilates, eu estava fazendo bronzeamento, eu estava fazendo tratamento para a pele, para fabricação de colágeno de novo. Não fiz plástica não, nem botox, nunca fiz essas coisas. Até que deveria agora, né? Qualquer dia, quem sabe. Mas não fez nada. E eu estava outra pessoa e as pessoas não acreditavam. Assim, meu Deus, que transformação! Claro! Porque era de dentro para fora também. Eu tinha me reconstruído. Eu estava cuidando da minha casa, né? Da casa da minha alma. Eu tinha deixado um pouco de lado esta casa. De vez em quando eu começo a querer fazer muitas coisas. Meu filho diz, olha onde você está indo de novo. Eu digo, opa, deixa eu voltar. Né? Tem que voltar. Faça o essencial. Faça o necessário. Capricho, claro, tem que ser caprichoso. Tem que cuidar da sua casa. Mas com parcimônia, não esquecendo desta.
não esquecendo de você enquanto gente, enquanto existência. De repente eu percebi, meus amores, que eu não falava mais das minhas necessidades. Você passa a sobreviver, não mais a viver. Sabe? E eu estava sobrevivendo. Fazendo tudo o que devia. Mas eu estava sobrevivendo. Eu não falava dos meus sentimentos, eu não falava das minhas necessidades, eu não falava das minhas observações, das minhas ideias, das minhas opiniões. Eu tinha perdido a liberdade como ser humano. Eu tinha me enclausurado. Eu era prisioneira de mim mesma. De uma certa forma, eu me autossabotava, não vá. Com certeza, né? É uma autossabotagem isso. Por quê? Isso por quê? Nem vale a pena começar a falar, né? Mas a gente se faz autossabotagem. Tem sempre uma razão por trás, evidente que tem, né? Então eu digo isso para vocês o seguinte, liberdade é uma coisa sagrada. Liberdade, nenhum ser humano pode viver sem, nenhum animal vive sem. É essencial. E a liberdade começa dentro de você. Na sua convivência com outras pessoas, na sua casa, né? Na sociedade, de um modo geral. E é fundamental, fundamental. Mas esse processo é muito sério e muito abrangente. A gente fala em liberdade em todos os sentidos da sociedade. E a única coisa que eu quero dizer neste momento é: nós estamos vivendo um momento muito especial e muito perigoso. Porque a nossa liberdade está um pouco cerceada. Eu peço a todos vocês, independente do que vocês possam pensar a respeito, independente de quem vocês possam gostar, em quem vocês pensam em colocar no poder, independente de qualquer coisa, reflitam, reflitam. Lutem pela liberdade de vocês. Eu estou aqui colocando em favor da minha liberdade. Nós não podemos viver sem liberdade de nos expressarmos. Como eu estou fazendo neste momento, né? Nós não podemos nos calar, nós não podemos deixar de colocar as nossas opiniões, os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa inteligência. Não podemos deixar de dizer aquilo que nós pensamos. Isto é um crime contra a liberdade de expressão. Nenhum ser humano tem condição de deixar de existir, porque deixam de existir sem a liberdade. E eu digo isso de ambos os lados. As pessoas estão se dividindo. As pessoas têm o direito de pensar de forma diferente. As pessoas têm o direito de gostar de outras coisas. E as pessoas têm o direito de colocar a sua opinião, de dizer aquilo que pensam. Porque um agride o outro, tenha respeito. Respeitem o que o outro pensa. Agora, acho que todos, independente de qual seja o lado, todos devem lutar pela sua liberdade de expressão. Não dá para deixar de ter. Meus amores, olhando nos olhos de vocês, já caminhei um bocado por essa estrada.
Já vivi bastante. Experiência de sobra. Muitos acertos, muitos erros. Muita coisa que eu tive que reparar, muita coisa que eu tive que fazer de novo. Inclusive me reconstruir. E eu estou aqui falando com vocês. Este veículo foi o que eu escolhi agora para poder interagir com vocês, para nós continuarmos a recíproca de um carinho que vem de muitos e muitos anos. Eu não quero perder isso. Eu não quero perder essa liberdade de chegar aqui e dizer isto tudo para vocês. Agora percebam, não quero que tenham nenhum movimento por minha causa. Eu estou cansada de dizer, eu não sou psicanalista, eu não sou psicólogo, eu não sou professora da matéria. Eu sou uma aluna da vida. E eu aprendi muito. Nas escolas também, em banco de escola também. Mas o que mais me ensinou foi a vida. E eu tento passar a minha experiência de vida para vocês. Sabe? Para que as pessoas que têm a minha sintonia, as pessoas que olham nos meus olhos e acreditam em mim. Eu falo a verdade, eu não engano, eu falo a minha verdade. E eu quero que todas as pessoas ponham para fora a sua verdade, a sua opinião, o seu pensamento, o seu sentimento, sabe? Quando dói, grite. Quando dói, fale. Quando não gosta, diga. Não engula sapo. Mesmo que o outro fique ofendido, ponha para fora. Não dá para ficar engolindo sapo, porque senão a gente fica doente. O corpo sente, a matéria sente. Quando a alma dói, que ferem a alma da gente, o corpo imediatamente se ressente também. Não vale a pena. Falem. Agora a gente só pode falar, extravasar, gritar, quando a gente tem liberdade. Eu vou lutar pela minha, sempre. Sempre. Lute pela sua também. Eu quero desejar a vocês todos Infelizmente eu não tenho um namorado para dar um beijo nele amanhã. Feliz Dia dos Namorados para todos vocês. Não façam declaração de amor. Amem tudo que vocês puderem. Não façam promessa. Façam acontecer. Ok? Um grande beijo. Até o próximo Arte de Viver. Até lá.